eu acompanho muito o estatuto está agarradinho lá no interesse das empresas de transporte de valores brigando com a FEBABRAN, que é a Federação das Agências Bancárias, dos bancos. Ou seja, Eles não querem um serviço orgânico de transporte de valores, né? exatamente. Então, é uma coisa, é um negócio que está travando, que é um jabuti que foi colocado lá, que não é do interesse dos trabalhadores, dos vigilantes, não é de interesse das empresas, a não ser dessas empresas que dá para contar nas mãos, Sim. tá? Não é de interesse do tomador de serviço, não é de interesse da sociedade, não é de interesse do órgão fiscalizador, que é a Polícia Federal, né? Ou seja, cara, para quem que interessa isso? Interessa Para para meia meia dúzia de dúzia lá, grandes. para meia dúzia lá. Só que envolve um mercado que, cara, é milionário, é o mercado de transporte de valores. Então, o que acontece? Mas já foi feito o relatório, já foi feito o relatório lá na Comissão de Concorrência e de Defesa do Consumidor, já foi, inclusive, votado, né? Já foi apresentado, não foi só votado na comissão, porque daí pediram vistas, estrategicamente pediram vistas, e agora a pressão tem que ser que volte isso na próxima sessão, já passou o prazo, na próxima sessão, para que supere a parte da comissão, e aí o caminho dele é para o plenário, né? Então, inclusive, é bom a gente lembrar que um grande batalhador que a gente tinha lá dentro era o senador Major Olímpio, Sim. que, que infelizmente foi vítima aí da Covid, né? Mas ele era um grande batalhador, ele era uma cunha que estava lá exatamente fazendo essa ponte lá, junto com o Randolph Rodrigues lá, que foi o relator dessa parte. E, cara, aí agora a gente tem uma travada um pouco, mas como eu falei, agora nós vamos entrar na época pré-eleitoral. Então, os políticos eles são muito sensíveis a medidas, a leis, a aprovação de alguma questão que seja de cunho popular. Porque aí ele sai Sim. bem na fita, né? Ele sai na foto, né? Aí ele tem o que Sim. falar assim, olha, eu aprovei o estatuto e tal, beleza. Todo mundo quer ser o pai, né? Então, o que acontece? Agora é hora da gente começar muito forte a nossa mobilização. Então, nós vamos fazer, acabo aí durante essa semana a gente deu uma esquentada, né? E ontem a gente deu uma esquentada em duas grandes campanhas que nós temos, que é a campanha da petição pelo porte de arma do vigilante para acrescentar, né, acrescer o porte de arma, que é um projeto de lei que foi aprovado na Câmara e está lá no Senado. Então, há possibilidade de ser incluído o vigilante naquele rol de profissionais lá, que são profissionais que adquiriram o direito lá de ter o porte de arma. O vigilante foi retirado fora. E é bom que se diga, é bom que se diga, um projeto do próprio governo. Então, aqui muita gente. Essa ideia aqui de apoio governamental para a categoria, cara, não tem, né? Não existe isso aqui. Então, foi o próprio governo que tinha a oportunidade de, no projeto de lei, alterar, ele não alterou. Pô, como Ô, assim? Pedrosa, essa é uma crítica que eu faço. Desculpa te cortar, que eu não entendo. Até quando veio o deputado que era vice-líder do governo, ele foi no meu canal, foi uma crítica que eu fiz a ele. Falei assim, eu falei, foi feito o decreto primeiro lá, colocou os vigilantes. Aí se refez o decreto porque disse que tinha algumas coisas que ia ser o STF ia barrar, que ia derrubar, o Senado ia derrubar e tal. Aí tirou várias coisas. Mas um dos requisitos que ninguém ia brigar ia ser o vigilante. O que tinha ali que iam brigar, o que era de taxista, caminhoneiro, CT, aquele agente de trânsito querendo dar porte de arma, várias outras categorias que colocaram lá e algumas outras, né? Algumas outras eles colocaram. Mas aí colocaram como se fosse deixar o vigilante, que derrubar o vigilante era a única ali plausível, que é o cara que ele já tem o porte de arma pela 10.826. Só que, durante o serviço, a única coisa que ia ser feita é reconhecer que fora do serviço ele também precisa gozar do mesmo direito, porque ele Uhum. sofre um risco de vida. Mas não, usaram que não, que se colocar o vigilante vai derrubar. Isso aí foi uma falácia do governo que falaram. Outra coisa eu falei, se houvesse, tá? Eu sei que muita gente vai me odiar pelo que eu vou falar agora. Se houvesse boa vontade por parte da instituição governo, Ministério da Justiça, Polícia Federal, Presidência, em pelo menos mover uma palha operacional pelos vigilantes, ia fazer a equiparação de calibres por instrução normativa na Polícia Federal. Por uma portaria, você é uma portaria da Polícia Federal, o vigilante, a partir de hoje, pode usar os calibres permitidos, que qualquer cidadão pode comprar uma 9mm. Qualquer cidadão pode comprar uma carabina 40. E o vigilante não pode usar, porque não está lá na portaria 3233. Sai uma portaria, uma instrução normativa da Polícia Federal, que isso é um ato governamental, o presidente ia falar lá, já que ele disse que gosta dos vigilantes, ia falar lá para o ministro da Justiça, tá ok, libera os calibres permitidos aí para os vigilantes. O ministro da Justiça ia mandar um ofício lá,
Polícia Federal ia fazer uma portaria, uma instrução normativa, pronto, não ia estar nada fora da lei, porque Sim. é um calibre permitido na legislação. Sim, é essa parte que tu fala do armamento do vigilante, isso sim, isso não teria problema, porque a Lei 7.100, porque é importante a gente entender, né? Ontem eu falei, é importante a gente entender uma coisa. Existe uma situação que é assim, a lei ela é maior que o decreto. Sim. Então Maior que a portaria também, né? a lei é que regula, a lei é que ela diz o que ela quer. Muitas vezes ela não diz como é que vai acontecer aquilo que ela quer, né? Mas ela determina os limites da coisa. Eu sempre faço uma metáfora assim: a lei é a casa, a lei é a estrutura da casa. O decreto o que é? É a decoração. Então, se a lei falou assim, aqui vai uma janela e ali vai uma porta, não pode vir o decreto e dizer, não, mas nós vamos fazer uma outra porta aqui. Nós vamos fechar essa janela aqui. Não, não pode. Por quê? Porque o Não pode. decreto é a decoração, é a pintura, é aquilo que vai em cima da lei, né? Então, ele não pode criar, não pode criar mais e nem dizer menos do que aquilo que a lei diz. Então, sabendo disso, quando a gente tem a compreensão disso, então fica muito fácil de entender que qualquer regulamentação relacionada à questão do porte de arma não vai ser feito por decreto. Tem que ser, primeiro você altera a lei e aí você regulamenta no decreto. Que é o caso agora, por exemplo, que eu expliquei isso muito ontem, para dizer o quê? Olha, o projeto de lei que está lá, o 6.438, é o projeto que, na sua origem, estava previsto vários profissionais, entre eles o vigilante. E no acordo que foi feito, porque havia um interesse muito forte de regularizar a situação dos colecionadores, dos caçadores e dos caras que fazem os tiros esportivos, então foi separado. Eles foram e o vigilante, mais um monte de gente, ficou para trás. Um monte de categorias que estavam previstas ficaram para trás. Aí o governo falou o seguinte: olha, vamos fazer um acordo aqui, eu mando em seguida a lei dessa galera aqui e vocês tramitam ela em regime de urgência. O pessoal, legal pra caramba, tá feito o acordo. Apertaram as mãos, aprovaram dos ECACs, que inclusive agora já está no Senado, e mandaram, e o governo mandou a lei dele. Só que daí o que aconteceu? Aí ele pegou e tirou, cara. Ele deixou só as categorias relacionadas com a estrutura do Estado. Sim. Ou seja, aí que entra a questão que eu digo que nós temos que ter a compreensão e a consciência, dizer assim, cara, apoio governamental não dá para ficar esperando, para alterar a estrutura da nossa valorização, para alterar a estrutura do nosso crescimento, do nosso reconhecimento profissional, né? Isso não vai existir, porque há os interesses somente políticos, né? Assim como lá atrás se prometeu um monte de coisa que não se poderia cumprir pela questão da legislação, mas como a gente não sabe como funciona, a gente se deixa levar, porque quem não tem conhecimento vai pelo caminho que é indicado. Agora, aquele caminho é o certo e errado, você não tem a crítica para dizer, se eu não sei para que lado fica São Paulo e alguém diz, olha, você está indo para São Paulo. Cara, eu estou indo para o Rio Grande do Sul, cara, não estou indo para São Paulo, mas eu não sei fazer a crítica, não conheço o caminho, não sei, pô, mas espera aqui. Depois que você já foi para São Paulo, você sabe o caminho. Você espera aí, mas para mim ir para São Paulo, eu tenho que passar na BR tal, eu tenho que passar em tal lugar, não estou passando, ou já deveria ter passado, não passei. Então, esse é o nosso papel aqui, exatamente, de orientar, cara, como funciona essa questão. Né? Por isso que nós estamos nessa campanha, que nós vamos revigorar ela agora, né? Vamos pegar com força, que é exatamente para incluir o vigilante lá no porte de arma, na autorização de porte de arma, como estava previsto lá na legislação anterior, né, lá no projeto anterior, e é uma coisa que está aberta, ou seja, pode muito bem lá no Senado, ou pode muito bem aqui nesse projeto que foi apresentado pelo governo, que ele está paradinho lá, ele não tem nem relator. Ulisses, um projeto que era para andar em regime de urgência, não tem nem relator indicado. Ele está paradinho na Comissão de Constituição e Justiça. Olha bem que louco. Então vamos tentar agitar esse negócio. Então nós vamos fazer essa petição do porte de arma e vamos fazer a petição da aposentadoria especial que está lá no Senado, né? A regulamentação da aposentadoria especial. Sem o quê? Sem o sistema de pontos, sem idade mínima e a forma de cálculo alterada. E essa forma de cálculo, hoje a gente estudou aqui, e a própria legislação está dizendo que vai ter, até que lei complementar venha a dizer, existe uma forma de cálculo que é cruel, desumana e terrível.
Então, a própria lei já disse, olha, até que venha uma lei. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer uma proposição de lei, que existe esse mecanismo lá no Congresso, para a gente criar uma mobilização e para que essa lei realmente seja alterada. E é muito fácil de fazer essa leizinha lá para mudar essa forma de cálculo. Então, essas três questões a gente vai pegar muito firme, né? E mais agora ainda, o Estatuto da Segurança Privada, porque o Estatuto está mais fácil de todos. Se Já criar tá uma. engatilhado. Ele já está engatilhado, que realmente é aquilo que vai, vamos dizer assim, propiciar, vai oportunizar isso que tudo que o Ulisses está falando aqui. Né? Ele vai oportunizar um ambiente, né? Uma ambiência que ele por si mesmo, sozinho, não é que vai fazer a mudança. Mas ele vai criar o ambiente no qual vai ser afetado todos os atores da segurança privada. Empresas, o vigilante, os profissionais, né, o vigilante, os tomadores de serviço, a parte regulamentação, a Polícia Federal vai ser afetada e principalmente as empresas de monitoramento que vão ser incluídas ali. Então, todos os atores que hoje lidam com segurança, né, vão ser afetados de forma instantânea e vão ter que se mobilizarem, vão ter que se inovarem. Né? Então, não tenho dúvida de que isso vai ser assim, vai trazer a segurança da pré-história para a realidade agora que nós estamos vivendo.